Áudio 14 da história da vida de George Miller. Capítulo 8. O Clube do Café da Manhã. Onde eles vão se sentar? Perguntou Mary Miller, enquanto levantava o ferro pesado na sala para passar um dos colarinhos do marido. Lídia, uma criança pequena e séria de 1 ano, corria à volta de seus pés. Eu não sei, disse George. Eu estava pensando em pedir ao verdureiro se ele não teria algumas caixas de maçã que pudesse nos doar. Viradas de lado, elas fariam bons assentos. Você não acha? Mary assentiu vagamente. Acho que sim, ela respondeu. Você está determinada a fazer isso, não é? Sim, respondeu George com firmeza. Há crianças nas ruas de Bristol que nunca ouviram o nome de Deus, jamais puseram os pés em uma igreja e não têm motivo algum para a esperança. Tenho de fazer o pouco que posso para ajudá-las. No momento, o melhor que posso realizar é convidá-las para o café da manhã e ler as escrituras para elas. Mas quantas crianças você acha que vão aparecer? Sabe quantas delas podemos alimentar? Mary perguntou com o pânico começando a aparecer em seu rosto. Como tudo isso vai funcionar, George? Quase não temos café da manhã suficiente para nós 3, a maior parte do tempo. Se Deus estiver nesse negócio, Ele proverá, foi a resposta de George. Assim teve início o Clube do Café da Manhã. Depois de 1 mês, de 20 a 30 crianças esfarrapadas se reuniam em torno da escada da casa da família Miller todas as manhãs. Às 8 horas, George as convidava a entrar. Mary as cumprimentava na porta. Um jarro com água quente aguardava no balcão e as crianças se revezavam lavando o rosto e as mãos. Em seguida, as crianças se sentavam nas caixas de maçã colocadas ao redor da mesa de carvalho na sala. Mary colocava uma grande quantidade de mingau de aveia para cada criança e George orava para agradecer pelo alimento. As crianças comiam ruidosamente enquanto Mary lhes servia canecas de chá forte. Enquanto as crianças colocavam várias colheradas de açúcar no chá, George começava a lição bíblica. Às vezes, ele lia uma história em voz alta para elas, interpretando as diversas partes enquanto lia. A popularidade do Clube do Café da Manhã cresceu. Até que 1 ano depois, não havia espaço para nem mais uma caixa de maçã na sala dos Millers. 40 pessoas, não apenas crianças, apareciam para o café todas as manhãs. Muitos adultos precisavam da comida e da leitura da Bíblia. E George sabia que havia centenas, se não milhares, de outras crianças em Bristol que precisavam de um bom café da manhã e de uma lição bíblica, mas ele não podia alcançá-los a todos, pelo menos não de dentro de sua sala. Tinha que haver uma maneira de fazer mais, mas como? Durante dias, George andou de um lado para o outro. Tinha algo em mente que não ia embora. Era um nome, um grande nome, Instituição para o Conhecimento Bíblico Nacional e no Exterior. George podia imaginar exatamente o que seria. Uma organização dirigida por homens cristãos como ele, uma organização com 3 propósitos:
estabelecer escolas diárias, escolas dominicais e escolas para adultos pobres, fornecer Bíblias para pessoas que não pudessem comprá-las e ajudar missionários estrangeiros com auxílio financeiro. Para cumprir esses objetivos, George decidiu que a organização jamais pediria dinheiro a não cristãos ou permitiria a um não cristão integrar a diretoria. Nem faria dívidas de qualquer tipo. O sucesso da organização não seria julgado pela quantidade de dinheiro levantado, mas pela forma que gastasse o que tinha. Com isso tudo estabelecido em sua mente, George foi conversar com Henry Craig, que concordou com tudo. Uma reunião foi anunciada para o dia 5 de março de 1834. Cerca de 100 pessoas vieram ouvir os dois pastores delinearem a ideia da instituição para conhecimento bíblico nacional e no exterior. Muitas pessoas acharam que era uma ideia muito ousada, muito exagerada para se tornar uma realidade. 2 semanas depois, em 19 de março, Mary Miller deu à luz ao seu segundo filho, um filho a quem eles chamaram Elijah. É claro que a nova chegada apertou as finanças e, em abril, George ficou muito frustrado. Apesar da reunião pública e das horas que George havia passado orando e fazendo planos com Henry Craig, a instituição para o conhecimento bíblico nacional e no exterior não havia saído do papel. Nenhum centavo foi levantado para ela. E George começou a se perguntar se ele não teria cometido um grande erro. Ele decidiu fazer uma oração muito específica. Em seu quarto, George se ajoelhou ao lado da sua cama e orou. Deus, eu acredito que o Senhor me deu a ideia de começar essa organização, mas não estou fazendo nenhum progresso. Se o Senhor quiser que eu continue com isso, envie-me 20 libras para demonstrar que esta é sua vontade. Eu usarei as 20 libras para comprar Bíblias para distribuir. Amém. Quando ele se levantou, sentia-se muito melhor. O assunto estava nas mãos de Deus agora, não nas dele. Se fosse bem-sucedido, Deus o teria abençoado. Se falhasse o projeto, não contaria com a bênção divina. Naquela noite, quando a família Miller fazia uma refeição à base de guisado de carneiro, que parecia conter mais batatas que carne, ouviu-se uma batida à porta. Quando George abriu a porta, uma mulher da capela Gideão estava diante dele. Sinto muito incomodá-lo, Senhor, disse a mulher, fazendo uma reverência. Mas há algo em minha mente e não consigo descansar antes de resolver. Pegue esse envelope e Deus o abençoe. Ela colocou a mão no bolso do casaco e tirou um envelope branco. George estendeu a mão e pegou o envelope da mulher. Parecia haver dinheiro no envelope, algumas notas. A mulher deu meia volta e desceu os degraus. Espere um momento, por favor, disse George. Tenho uma pergunta para a senhora. A mulher parou. Pois não. Ela perguntou enquanto se virava. Estou pensando exatamente o que a senhora quer que eu faça com isto. Bem, ela disse, o que quer que o senhor precise. George franziu a testa. A mulher parecia insegura. Mas há algo em particular que a senhora gostaria de ver feito com o dinheiro? Ela o sondou.
Para ser sincera com o Senhor, se o Senhor não precisar dele com urgência, gostaria que o dinheiro fosse usado para comprar Bíblias para os pobres. Ela deu um pequeno sorriso. Obrigado, George respondeu, descendo para cumprimentá-la. 1000 vezes obrigado. Quando George fechou a porta e voltou para a sala, Mary olhou para ele e perguntou: O que foi, George? A resposta para a minha oração. Respondeu com o rosto brilhando de alegria. Se eu não estiver enganado, este envelope deve conter 20 libras. Ele o abriu e 4 notas de 5 libras caíram em suas mãos. Oh, Mary, ele exclamou. Deus está nesse negócio, afinal. É melhor nos prepararmos. Sei que ele está prestes a abrir as comportas. E elas foram abertas. 6 meses após receber o primeiro donativo, a Instituição para o Conhecimento Bíblico Nacional e no Exterior oferecia educação para 120 crianças na escola dominical e 200 crianças e 40 adultos na escola diurna. 1000 Bíblias foram compradas e distribuídas, e 57 libras haviam sido enviadas ao exterior para o sustento de missionários. George prestava conta de cada centavo do dinheiro recebido em seus registros meticulosos. Tudo era registrado, desde o salário do diretor ao carvão para os aquecedores, o giz para a lousa e as bolas de cricket para o dia do esporte. No ano seguinte, tudo correu bem para a família Miller. George ainda era pastor das capelas Gideão e Betesda. Continuava a dar o café da manhã às crianças pobres, supervisionava as escolas de dia e as escolas dominicais e, no tempo livre, ansiava ficar com os 2 filhos. Lídia, agora com 2 anos, e o bebê Elijah. Entretanto, em junho de 1835, uma tragédia atingiu a família. Elijah, agora com 15 meses de vida, pegou uma gripe e ficou muito doente. George havia visitado crianças enfermas o suficiente para saber que o filho corria grave perigo. Escreveu em seu diário, mês de maio: Seja feita a santa vontade do Senhor em relação ao meu querido pequenino. No dia seguinte, Elijah morreu. Foi um momento muito difícil para George, que sentia falta de seu filho terrivelmente. Mas foi um momento ainda mais difícil para Mary. 4 dias antes, seu pai, de quem ela sempre havia sido muito próxima, havia morrido. Agora sobrara para ela a tarefa de organizar e participar de 2 funerais em uma única semana.